Agora aqui, gente, a gente vai para a parte final da história. Vocês lembram que eu não posso contar a história toda? Né? Então a gente vai para a parte final. O que aconteceu na casa do segundo porquinho, eu não posso contar. Tá? Então eu pulei uma parte. Vamos lá. Ele vai chegar na casa do terceiro porquinho. E eu ainda não consegui aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então fui à casa do próximo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei. Senhor porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Caia fora daqui, lobo! Não me amole mais! E não me venham acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me dar uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha vovozinha. Que porco! Eu estava quase indo embora para fazer um lindo cartão em vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. Eu inflei e bufei e espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou: E a sua velha vovozinha pode ir às favas! Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Eu trouxe esse texto para vocês perceberem como é importante a figura do narrador. E ela é quem vai dar o tom da história. Ela vai dar o ponto de vista, né? Porque essa história foi contada, o autor escolheu dar um novo ponto de vista para a história dos três porquinhos. Chamou a história de A Verdadeira História dos Três Porquinhos, colocou outro narrador, o narrador foi o lobo, dando o ponto de vista que o autor desejava para a história. Então, como o autor queria colocar o lobo como a vítima da história, ele escolheu que o lobo contasse. E o lobo contou a história dando a versão dele, né? Dando o ponto de vista dele. Porque o autor pensou assim, eu quero fazer uma história diferente, eu quero fazer a história dos três porquinhos de um modo inovador, de um outro jeito. Então eu vou contar dando um novo ponto de vista. E esse ponto de vista foi dado através da figura do lobo, narrado em primeira pessoa, e essa primeira pessoa foi então um personagem, o lobo. E o lobo se colocou como a vítima da história. Então, quem seriam os vilões dessa história? A gente sabe que mudou, né? É uma nova versão. Então, os vilões não eram mais, não era mais, quer dizer, os vilões não, o vilão não era mais o lobo foi a vítima, né? Quem eram os vilões? Quem foram os vilões? Olha só, os porquinhos não queriam atender o lobo, né? Ele fala aqui, ó. Cadê? Ele tinha esse ele, olha o pronome ele aqui, ó. Esse ele a gente sabe que está ocupando o lugar do porco, né? Do terceiro porquinho. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me dar uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha vovozinha. Que porco! Quer dizer, o porco era malvado. Poxa, olha como o porco, como o lobo fala, né? Segundo o lobo, olha como o porco falou da vovozinha. E a sua velha vovozinha pode ir às favas. Aí, né, ele não aguentou, sabe? Sou um cara geralmente bem calmo. Mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Aí realmente ele não aguentou, poxa, ele perdeu a cabeça, ofenderam a vovozinha dele, né? Então ele foi a vítima. O vilão agora era o porco, deixou de ser o lobo e virou o porco. Né? Eu acho essa história muito criativa. O autor foi muito assim criativo, muito feliz, né, quando fez essa história. Tem alguns pontos aqui que eu quero comentar com vocês. Esse texto ele tem uma pontuação diferente. Eu havia falado com vocês lá naquela versão tradicional que a gente leu, né, a versão mais conhecida dos Três Porquinhos.
Ali a gente viu que quando os personagens vão falar, passa para a linha de baixo, travessão para a fala do personagem. Aqui a gente tem uma pontuação diferente. Vamos observar, ó, nesse trecho aqui, ó. Ninguém respondeu. Eu chamei. Senhor Porco, o senhor está? Aqui, ó. Tia, mas não é o próprio lobo quem está narrando? Sim, ele está narrando. Ele é o narrador. Aqui o lobo está narrando e aqui ele coloca uma fala dele, do momento em que aconteceu o fato. Então aqui ele está se colocando como também o personagem, porque ele é narrador e personagem. Então eu chamei, quando ele fala eu chamei, é a parte que ele está narrando, ele está se colocando como narrador. E quando ele fala Senhor Porco, o senhor está, é a fala dele como personagem no momento dos fatos. Então personagem, narrador, que é a mesma pessoa nesse caso, né? Mas olha só, 2 pontos, na mesma linha, o lobo quando é personagem, na mesma linha do narrador. Aí, para a gente, é também uma forma de se pontuar. E nessa forma de se pontuar, a gente pode colocar o narrador e o personagem na mesma linha, não é aquela forma tradicional, quando a gente separa, coloca na linha de baixo, está na mesma linha. Mas para a gente separar a fala do personagem da fala do narrador, a gente usa as aspas, ó. Ó, vem entre aspas. Aqui é a fala do personagem. Mais uma fala de personagem, ó. O porquinho falando, ó. E sabe que aquele... O lobo continua. E sabe que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Aí vem a fala do leitãozinho, vem a fala do porco. Na mesma linha, ó, narrador, na mesma linha fala do personagem, que agora é o porco. Na mesma linha. Então não vai ter, o autor escolheu não colocar outra versão, escolheu colocar na mesma linha. Para separar narrador e personagem, ele colocou as aspas, porque está na mesma linha. Ele não escolheu aquela forma tradicional, linha de baixo, travessão. Então, uma forma também possível de fazer a pontuação. E aí ele fala: caia fora daqui, lobo, não me amole mais. Na mesma linha, estão vendo? Na mesma linha do narrador. Então, como é que a gente vai marcar isso? Para separar. A gente vai separar com as aspas. É uma nova forma de pontuar. Também está correta. Mais uma vez aqui, ó. Narrador, ó. Então, o terceiro porquinho gritou. Aqui é o narrador. É o lobo contando. Né? Então, o terceiro porquinho gritou. Aí vem a fala do porquinho, ó, na mesma linha. Tia, é possível isso? É uma forma possível de pontuar. Está correta. Separamos colocando 2 pontos e vem na mesma linha do narrador, então a gente pode separar com aspas. E a sua velha vovozinha pode ir às favas. Então, aqui a gente está vendo, ó, novas formas de pontuar também. Não tem como eu ler esse texto e não comentar isso com vocês, tá bom? E a gente viu um texto bem diferente. Tá bom? Até a próxima!